Como eu trouxe o texto aqui no iPad, eu vou dispensar aqui a minha Bíblia para eu ter um pouco mais de espaço aqui. Eu quero comentar com os irmãos, estar ministrando ao coração dos irmãos, um tema que os irmãos já sabem de hoje, né? Que é o tema da Páscoa. Muitas coisas, irmãos, têm se falado acerca da Páscoa. Mas uma delas que fica aí notório, né? E sempre é jogado no nosso rosto, na nossa vista, é a questão do que aconteceu com a Páscoa, que agora virou comércio, né? Todas as datas comemorativas, sejam elas de família ou religiosa, viraram datas comerciais. Inclusive, os economistas, eles fazem levantamentos de como a estrutura daquela cidade, ela vai se preparar para receber o cliente no comércio. Os irmãos conhecem, sabem muito bem, todo o comércio da Major Amarante aqui, ó. Você pode ter certeza que todos eles, há mais ou menos uns 30, 40 dias, se prepararam para esses 3 dias. Entre a quinta-feira, alguns abriram na sexta, não sei se todos, e outros abriram no sábado até meio-dia. Teve gente que abriu até no domingo para vender. Porque vende mesmo, as pessoas vão atrás. Principalmente lojas de presente e lojas de bala e doce. Para comprar aí ovos de Páscoa para os seus filhos e netos. E outros objetos que são comprados para enfeitar a casa. Mas como a igreja, ela olha e vê todas essas coisas. A Bíblia diz que quando Josué morreu, ou estava para morrer, levantou-se uma geração em Israel que não conheceu o Senhor. E essa situação, ela piora mais ainda no último capítulo do livro de Juízes. Quando o último juiz morre, havia uma geração ali que não conhecia Deus. E a mesma coisa acontece com a igreja. As gerações vão chegando e precisa-se continuar ensinando o correto. O crente comemora a Páscoa? Não. Porque a Páscoa não é uma festa cristã. E nós vamos ver isso. Mas existe uma oportunidade profunda, abençoada e oportuna, sendo redundante aqui, para se pregar o Evangelho na Páscoa. E eu gostaria de estar conversando com os irmãos nesta noite sobre a Páscoa judaica. Ela aponta para a salvação em Cristo. E o primeiro texto que eu gostaria que você abrisse, está lá em Êxodo, no capítulo 12. Você vai abrir lá, Êxodo capítulo 12, versos de 5 a 6, e depois você vai pular lá para o 13. Êxodo capítulo 12, versos de 5 a 6, depois você vai pular para o 13. Você pode ficar sentado mesmo, porque nós vamos caminhar pela Bíblia. Êxodo capítulo 12, segundo livro da Bíblia, capítulo 12, versos 5 e 6, depois você vai pular lá para o 13. Diz assim o texto: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Aí você vai lá para o 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Aí agora você vai pular lá para o livro de Levíticos, no capítulo 16, verso 11. Diz assim o texto: Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Aí agora você vai pular lá para o livro do profeta Isaías. Isaías no capítulo 53, verso 7. O texto diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aí agora nós vamos lá para o Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 1,
verso 29. É o último evangelho. Dos 4 evangelhos, ele é o único que não é conhecido como um evangelho sinótico, mas ele é conhecido como o evangelho do amor. É o discípulo amado, amigo de Jesus. Evangelho de João, primeiro capítulo, o capítulo 1, verso 29. É um texto conhecido porque é uma fala profética de João. João o Batista, não o autor do evangelho. Diz assim o texto: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pela Bíblia conosco. Muito obrigado por este livro, Senhor Deus, de sabedoria. Muito obrigado porque nós temos nele a fonte correta daquilo que o Senhor ensinou. E essa fonte, Senhor Deus, ela é uma fonte eterna, fidedigna, uma fonte inerrante, Senhor Deus, uma fonte confiável. Ela é o escrutínio, Senhor Deus, da verdade para o homem. Por isso, em nome de Jesus, fala o nosso coração nesta noite. Queremos, ó Deus, aprender do Senhor, a sentar aos teus pés, como foi lido, ó Deus, aqui no início do culto, Senhor Deus, onde Maria escolheu a melhor parte. E o Senhor naquele dia disse que aquela parte de Maria não lhe seria tirada. Por isso, Senhor, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A Páscoa judaica aponta para a salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, todos esses textos que nós lemos vai apresentar aí, tanto para você quanto para mim, o desenrolar do plano de Deus, em que Cristo, seu Filho, é o cumprimento da promessa feita à humanidade, no qual o descendente da mulher viria para salvar o homem de seus pecados. E quem é o descendente da mulher? Quem, irmãos? Hein? Os irmãos vão jantar depois do culto? É quem que é o descendente da mulher? Jesus é o descendente da mulher, irmãos. As irmãs aí deveriam falar de alto e bom tom. Jesus é o descendente da mulher. Foi a promessa que Deus fez quando Ele manda Moisés registrar no seu primeiro livro, Gênesis, no capítulo 3, verso 15. Ele disse que da descendência da mulher, Ele suscitaria um que pisaria na cabeça da serpente. E eu disse lá na sede, na festa dos homens de manhã, que uma das cenas que eu gosto do filme do Mel Gibson, ali, do Paixão de Cristo, se você não assistiu, eu desafio a você assistir. Mas tenha do lado um suco de maracujá, para te acalmar, porque o filme é pesado. Muitas pessoas, principalmente lá em Belo Horizonte, passaram mal, saíram carregadas para o hospital, quando assistiram esse filme pela primeira vez. Porque o Mel Gibson, ele pegou pesado na cinematografia do filme. E essa cena é aquela que Jesus Cristo aparece no jardim do Getsêmani, orando a Deus, e o texto fala que no momento que ele orava, ele suava gotas de sangue. E no filme ele trabalha a figura do diabo em forma de serpente ali. E no momento que Jesus Cristo levanta, após terminar a oração, ele dá um pisão na cabeça da serpente. O Mel Gibson vai trabalhar ali o cumprimento, o apontamento daquilo que Deus disse que Jesus Cristo faria, não no Getsêmani, mas na cruz do Calvário. Então os textos que lemos nos demonstram aí o desenrolar do propósito de Deus. No sábado, o Vitor, que está aqui participando do discipulado de batismo, ele perguntou por que Jesus Cristo fez isso. E a minha resposta para ele foi: porque Deus mandou. Muitos aí pensam que Jesus Cristo se apresentou diante do trono de Deus: Senhor, já que não tem ninguém, eu vou. Não aconteceu dessa forma. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho, designou o seu Filho,
E no Getsêmani, Jesus, ele fala a respeito do seu desejo. Senhor, se possível, passe de mim este cálice de sofrimento, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor. Ali o medo de Jesus não era do sofrimento e da morte. Jesus não tinha medo de morrer, porque ele sabia que após a morte ele estaria de volta na presença do Pai, no céu, né? Porque mesmo na terra ele estava na presença do Pai. Mas o temor de Jesus era que na cruz do Calvário ele estaria pela primeira vez separado de Deus. Esse era o temor de Jesus. E no Getsêmani, Jesus demonstra ali o seu desejo: Senhor, passa-te de mim este cálice. Mas ao mesmo tempo, Jesus se submete, reconhecendo o desejo do Pai para com a sua vida. E ele fala, nós tratamos isso aqui no domingo retrasado, quando comentamos a respeito de qual vontade nós temos feito. A nossa vontade ou a vontade de Deus? Tendo Cristo como exemplo, onde ele diz que ele desceu do céu não para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai que o enviou. Então nós estamos diante de textos que nos revelam o cumprimento da promessa feita à humanidade. Portanto, meus irmãos, a Páscoa judaica, ela aponta para Cristo na forma como seu elemento e propósitos tipificam a obra redentora da salvação, realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A Páscoa é uma festividade judaica, como eu falei com os irmãos, e não uma festa cristã. Na verdade, ela é a festa mais antiga e mais importante entre os hebreus. Mas para os cristãos, a data da Páscoa judaica, como eu já disse também aos irmãos, ela deve ser uma ótima, ou tem que ser uma ótima oportunidade para proclamar o seu verdadeiro sentido, o sentido que simbolizava o sacrifício de Cristo. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessar, que significa passar por cima, fazendo referência quando na última praga que Deus enviou sobre o Egito, que é a praga da morte dos primogênitos, ou a praga dos primogênitos, quando Deus, e nós lemos isso aqui, ele dá uma ordem ao povo de Israel: pegue o cordeiro, mate-o, e com o sangue você vai marcar os umbrais das portas. E este sinal servirá para que o destruidor não entre na sua casa. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Páscoa não tem nada a ver com coelho, nem com ovo de chocolate. Mesmo porque coelho não bota ovo. Existe uma mistura pagã que a Igreja Católica permitiu acontecer, porque é interesse dela que isso aconteça. Os alemães, ou os nórdicos, do século IX, se converteram ao cristianismo, vindo do paganismo para a Igreja Católica da época, e eles trouxeram as suas práticas. E havia uma deusa nórdica que tinha apreço pelo coelho, ou por uma lebre, né? E a lebre, lá no meio deles, é o símbolo da fertilidade. E aí a questão do ovo de chocolate também aconteceu da mesma forma. Foi introduzido no meio da prática da Páscoa, que na verdade ela não é cristã. A Páscoa é uma festa judaica. A Páscoa, ela aponta para Cristo. Mas para que a gente possa compreender e entender, nós precisamos nos atentar para alguns elementos dessa festa. A instituição da Páscoa, em primeiro lugar, como ela se deu? No texto que lemos, no capítulo que lemos, em Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao 3, o texto que Moisés registra no Pentateuco, ou seja, o segundo livro, né? São 5 livros aí do Pentateuco. O segundo livro é este, o livro de Êxodo, que lemos no capítulo 12.
A partir do verso 1 até o 3, o texto diz assim: diz o Senhor, ou disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, ou seja, a todo o povo, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a cada casa de seus pais, um cordeiro para cada família. A Páscoa foi a primeira festa sagrada instituída entre os judeus, sendo celebrada pela primeira vez na véspera da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. O povo foi escravizado logo após a morte de José. Jacó, também chamado Isaque, desce para o Egito, porque descobriu que o seu filho estava vivo e ele era governador no Egito. Então José manda chamar a sua família, porque encontrou em Faraó o apoio para isso. E na época em que Jacó, que também já era chamado Israel, desceu com o seu povo, com o seu clã, com as famílias dos seus 11 filhos, para o Egito. Porque em Israel e em todo aquele território estava acontecendo uma terrível fome. E José foi levantado no Egito como uma figura de Cristo. Estávamos conversando essa semana com a Vitória a respeito disso. Se você for ler a história de José, você vai ver que ela é como uma radiografia que você pode colocar em cima da história de Jesus e ver que é igualzinho. José foi traído por seus irmãos, Jesus também. José foi vendido pelos seus irmãos, Jesus também. José teve o seu preço pago por 30 moedas de prata, Jesus também. E José foi levantado no Egito para manter aquela região viva, principalmente o povo de Deus, o povo de Israel. E quando Israel desce para o Egito, chega ali na quantidade de 72 pessoas. E o povo se multiplica vertiginosamente. E depois que José morre, o texto fala, acredito que em Êxodo, no capítulo 10, vai dizer que levantou-se no Egito um faraó que não conheceu José. Eu tenho um professor de arqueologia bíblica que diz que havia um povo que dominou o Egito, e eles eram descendentes de Sem, um dos filhos de Noé, assim como Israel também era. Os Ixos dominaram o Egito e assimilaram a cultura egípcia e fundaram ali uma dinastia. Alguns historiadores vão dizer que o faraó que estava no trono favoreceu José, porque sabia que José e ele eram ramos do mesmo ancestral. Mas depois, aqueles que haviam sido expulsos pelos Ixos fizeram guerra contra o Egito e reconquistaram a nação. E a Bíblia registra que quando José morreu, levantou-se no Egito um faraó que não conheceu José e não quis saber da história dele. E quando ele assumiu o trono, dando início a uma nova dinastia, esse faraó submete ao povo de Israel à escravidão. Israel se multiplicava tanto que o faraó deu ordem, já na época de Moisés, a matar os homens e deixar vivos só as mulheres, para que o povo de Israel não unisse com outros povos e os derrubasse de novo no poder. Então ele foi lá e submeteu aquele povo à escravidão. E tudo isso Deus havia falado com Abraão que aconteceria. Você virá para essa terra, mas depois você será levado, a sua descendência será levado para o Egito e lá será escravizado. E o povo de Deus ficou escravizado no Egito durante 430 anos. E depois que esse tempo passou, e esse tempo era propósito de Deus,
Deus levanta Moisés para libertar o povo. Por isso que no momento da última praga, que é a praga dos primogênitos, Deus orienta Moisés e Arão: separe aí, um cordeiro. Tudo isso apontando para Jesus. E vocês o imolarão, e aspergirão lá nos umbrais das portas, e isto servirá de sinal, para que o anjo da morte, inclusive existem traduções da Bíblia, que diz assim: para que o destruidor não entre na casa de vocês. E Deus instituiu essa prática para que o povo de Israel se lembrasse que naquela noite Deus libertou o seu povo. Deus desceu com poder sobre o Egito, matando os seus primogênitos e fazendo com que os egípcios dessem até os seus bens para eles, dando vestidos, roupas caras, joias, e faltando colocar eles para fora do país. Vão embora daqui, porque vocês carregam a morte com vocês. Se você for ler lá, Êxodo capítulo 11, o 12 e o 13, você vai ver a história de como Deus livrou o povo de Israel com mão forte e poderosa. Os detalhes sobre a instituição da Páscoa judaica continuam neste mesmo capítulo 12, nos versos 7 e 8. O texto diz: tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que comerão. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Assim o povo de Israel, ordenado a pegar do sangue do cordeiro sacrificado e a passar nos umbrais das portas de sua casa. O sangue deveria ser aspergido em ambas as ombreiras e na verga, onde pudesse ser visto, e não na soleira para ser pisado. Por meio deste ato, todos da casa e seus habitantes seriam inspirados. Inclusive os israelitas tinham de comer a carne do cordeiro apenas assada no fogo, e não podiam deixar sobrar nada para o outro dia. Caso tivesse sobra, então o que sobrasse tinha de ser queimado. Quando a Páscoa judaica foi instituída, o povo de Israel já estava vivendo há aproximadamente 4 séculos no Egito, como falamos. Mas especialmente após a morte de José, os israelitas passaram a viver sob grande opressão. Depois você lê lá, Êxodo capítulo 1, e no restante do livro. O texto em Êxodo, vamos ler aqui alguns versículos, em Êxodo capítulo 1, versos 8, depois o 13 e 14, diz assim: entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, como falamos. Então os egípcios com tirania fizeram servir os filhos de Israel, e eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e em todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviram. Uma realidade, meus irmãos, que aponta, e naquela época apontou para a condição humana, escravos do pecado. Como afirma o Senhor Jesus, em João no capítulo 8, verso 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então, no tempo oportuno, Deus levantou Moisés para liderar o povo de Israel em sua libertação da escravidão e conduzi-los rumo a uma terra prometida, o que profeticamente, meus irmãos, apontava para o ministério messiânico de Jesus. Deuteronômio 18, verso 15, Moisés, também sendo o autor desse livro, ele vai dizer: o Senhor teu Deus suscitará um profeta no meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Para tanto, Deus enviou 10 pragas contra o Egito. A 10ª, como falamos, a última praga, constituiu-se na morte de todos os primogênitos do Egito. Êxodo 12, versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, passará o Senhor naquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Nesse trecho, Calvino, reformador francês, declara que ele os proíbe. Deus proibiu o seu povo de sair durante a noite, para que não se misturem com os egípcios, mas ordena que fiquem quietos sob a proteção do sangue,
Por esse sinal, foram advertidos de que também estavam expostos à destruição, se não se separassem dos incrédulos sob a salvaguarda do sangue. Aqui, meus irmãos, há um alerta sobre as condições da nossa proteção em Cristo, o que se refere à exclusividade que Deus exige de nós como seu povo. 2 Coríntios capítulo 6, verso 17, o apóstolo Paulo, ele declara: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toquei em coisas impuras, e eu vos receberei. Nesse contexto da segunda carta do apóstolo Paulo, Paulo estava tratando sobre a mistura e as práticas que a igreja de Corinto estava tendo com os demais pagãos que estavam em volta daquela igreja. Isto é, eles deveriam ser puros e não ter conexão com a idolatria de espécie alguma que existe nesse mundo. Portanto, você e eu, cristãos eleitos, devemos evitar todo o contato profano com o mundo que é vaidoso e poluído. O sentido é, não tenha nenhuma conexão estreita com a idolatria ou com pessoas que são profanas. Seja puro e saiba que você pertence a uma comunidade que está sob suas próprias leis e que deve ser distinguida em pureza moral de todo o resto deste mundo. Pois esse sempre foi o desejo de Deus, de ter exclusividade do seu povo. Como eu disse no início, meus irmãos, nós estamos no período das redes sociais, do uso do Facebook, do WhatsApp e principalmente do Instagram. Essas ferramentas, meus irmãos, são ferramentas poderosas para quem vende. Para mim, que mexo com o mercado imobiliário, é uma maravilha. Quando você anuncia um imóvel, anuncia algo para vender, você vende rápido. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que é exigido de nós sabedoria para administrar esses instrumentos. Agora, o que eu tenho visto é crentes que colocam fotos e filmes pequenos, que são shorts, na internet, e que não tem nada a ver, colocar lá o videozinho, mas o problema é a música de fundo, músicas ímpias que têm sido colocadas ali. E eu tenho certeza que você já viu também. A Bíblia diz, João falando em sua primeira carta, aquele que quer se constituir amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Deus não aceita isso. Ele não aceita dividir você com ninguém. Você casado dividiria seu esposo com outra mulher? E você homem dividiria sua mulher com outro homem? Deus é muito mais sério com essas coisas. Ele não aceita isso. Ele exige do seu povo exclusividade. E é nessa prática, quando Deus manda colocar lá a marca nos umbrais, Deus estava ali separando o seu povo. Êxodo no capítulo 11, verso 7, Moisés vai dizer lá no final, falando assim: olha, eu vou mostrar a diferença que existe entre o meu povo e o Egito. Quando José recebeu sua família no Egito, José separou a terra de Gósen. A penúltima praga foi a praga das trevas. E a Bíblia diz que quando Moisés estendeu a mão sobre a terra do Egito, as trevas cobriram o Egito, menos a cidade e a região de Gósen, porque era a região que morava o povo de Israel. A Bíblia vai dizer que as trevas estão cobrindo a terra, mas sobre nós brilha a luz do Senhor. Não tenha nenhuma conexão estreita com essa idolatria deste mundo e com pessoas que são profanas. Seja puro. Saiba que você pertence a uma comunidade que tem suas próprias leis e que Deus exige de nós exclusividade. Portanto, nos acontecimentos que se desenrolaram naquela noite, ao dar Deus instruções a Moisés para que houvesse a celebração da Páscoa, o Senhor separou ali o seu povo. Após a libertação do Egito, a Páscoa judaica
continuou a ser uma das grandes festividades religiosas de Israel. Inclusive é até hoje para os judeus ortodoxos, fazendo parte da lei cerimonial do Antigo Testamento. O segundo elemento que nós precisamos observar a respeito da Páscoa judaica é que foram ali instituídos 3 elementos simbólicos a serem utilizados na celebração da Páscoa judaica, com o intuito de lembrar aos hebreus sobre a libertação de seu povo da opressão egípcia. O primeiro e também o principal foi o cordeiro imolado. Êxodo capítulo 12, verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. A Bíblia diz que as famílias de Israel deveriam separar do restante do rebanho um cordeiro sem defeito para ser sacrificado. Não era qualquer cordeiro ou ovelha que o povo de Israel deveria oferecer para Deus. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos olhar para nós. O que é que temos oferecido para Deus e qual é a qualidade do que temos oferecido para Deus? Temos oferecido a Deus aquilo que é primeiro? Ou nós temos oferecido para Deus o que sobra, o resto? E isso se sobra ou resta. Malaquias vai dizer que Deus desceu ali e usando ele como porta-voz, Deus disse que estava aborrecido com o povo de Israel, porque Israel estava oferecendo o pior do seu rebanho. Se uma ovelha fugisse e caísse num buraco, quebrasse a perna, era essa ovelha que o dono do rebanho levava para o templo. Se a ovelha estava doente e ia morrer, era essa ovelha que aquele dono levava para o templo para ser sacrificado. É por isso que lá em Malaquias vai falar: vocês estão me roubando. Mas em que nós estamos te roubando? Vocês estão me roubando no privilégio que eu tenho direito no meio de vocês. Porventura, se vocês receberem um governador na casa de vocês, vocês apresentarão para ele, oferecerão para ele um cordeiro com a perna quebrada? Será, meus irmãos, que se uma visita chega na nossa casa, nós oferecemos qualquer coisa para ela? Não é assim que acontece. Nós vamos no supermercado e compramos aquilo que é melhor. Se não é igual àquilo que nós comemos, nós compramos até o que é melhor para oferecer aquela visita. Assim nós devemos oferecer para Deus o melhor. Por isso, não era qualquer cordeiro ou qualquer cabrito que deveria ser oferecido para Deus. Depois, sem que nenhum osso fosse quebrado, o animal deveria ser assado para ser comido na refeição pascal, acompanhado de ervas amargas e pães asmos, que são os outros 2 elementos. Êxodo capítulo 12, verso 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Os pães asmos estão falando a respeito da ausência da levedura, ou seja, daquilo que faz o pão crescer, daquilo que contamina a massa. Está se falando da pureza. Eu não quero que vocês se misturem com esse povo. Vocês são meus. Eu exijo de vocês exclusividade. E as ervas amargas estavam simbolizando aqui a amargura do chicote e do peso da escravidão. Êxodo capítulo 34, Moisés continua falando: o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Os egípcios sentiram o peso da mão de Deus, do Deus dos hebreus, temeram muito e, portanto, desejavam livrar-se imediatamente de um povo cuja conta eles descobriram que foram atingidos por tantas e tão terríveis pragas. Êxodo capítulo 12, verso 33, os egípcios apertavam o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos nós morreremos se vocês permanecerem aqui. Mas após anos depois, já estabelecidos como nação, os hebreus mantiveram, dentro da realidade do tabernáculo e também com a realidade do templo de Salomão, a celebração desse rito, marco da libertação da escravidão. E então acredita-se que nos dias do Novo Testamento, meus irmãos, cerca de 250 mil cordeiros eram mortos no dia da Páscoa, exigindo o emprego de centenas de sacerdotes.
visto que todos os cordeiros deveriam ser mortos antes do crepúsculo. Então quer dizer que o cordeiro não era para ser morto na casa de quem era dono? Não. O cordeiro tinha que ser levado lá no tabernáculo. O cordeiro tinha que ser levado lá no templo. E lá o sacerdote imolava o cordeiro. Obviamente, tal tarefa exigiria a participação de centenas de sacerdotes, visto que todos os cordeiros deveriam ser mortos antes do crepúsculo, dia 14 de Nissan. Êxodo capítulo 12, verso 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Meus irmãos, olhando para o calendário hebreu, conseguiremos entender o porquê dessa orientação de Deus ao seu povo. Pois o dia entre os judeus tinha 12 horas, conforme João no capítulo 11, verso 9. O desejo, fazer menção aqui, né? O desejo da irmã Marina, acredito eu, que era de ter 12 horas de oração. E nós vamos um pouco mais além, se o Senhor nos permitir. Mas por que eu estou citando isso? Porque é justamente às 12 horas que ela se propôs, e nos propôs e nos convidou para participar, porque não é algo dela, mas é algo dela para a igreja, e é algo nosso, porque somos família. Então é nessas 12 horas que, coincidentemente, são as 12 horas do dia de um judeu. O nosso dia aqui é diferente, começa numa empresa aí, se não me engano, de 7 horas, uns 7h30, 8 horas, uns vão até 17 horas, outros vão até 18. O rei do pano aqui, se não me engano, 17h40 já está encerrando as suas atividades. Por quê? Porque o proprietário e alguns funcionários são adventistas. E eles, na liturgia deles lá, no sábado ou na sexta-feira, não passam das 18 horas. Mas isso é assunto para uma outra mensagem. Mas aqui, o tempo de um dia para o judeu era de 12 horas. João 11, verso 9, respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então, a primeira hora dos hebreus era por volta das 6 horas da manhã. A sexta hora era o nosso meio-dia. A nona hora correspondia às 3 horas da tarde. Por isso, podemos entender que o tempo em que Cristo foi crucificado começou na terceira hora, ou seja, às 9 horas da manhã, o horário normal para o sacrifício diário da manhã, e terminou na nona hora, ou seja, 3 horas da tarde, a hora do sacrifício da tarde. Jesus estava sendo imolado lá na cruz, no momento em que o cordeiro estava sendo apresentado lá no templo. E nesse processo em que os cordeiros eram mortos, a quantidade de sangue que resultava de todos esses milhares de sacrifícios que eram apresentados, o sangue acabava tingindo de vermelho as águas do riacho próximo ao templo de Jerusalém durante alguns dias. Isso claramente servia como lembrança com relação ao preço do pecado. Hebreus capítulo 9, verso 22, o autor de Hebreus, ele vai declarar: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E em terceiro e último lugar, o cordeiro pascual ou pascal judaico, ou o cordeiro da Páscoa judaica, apontava para Jesus. Todo aquele sangue que foi derramado dos cordeiros sacrificados na Páscoa judaica apontava para o único sangue capaz de realmente prover expiação do pecado: o sangue de Jesus Cristo. Pois os cordeiros imolados na Páscoa judaica nunca serviriam para purificar pecado, mas simplesmente para simbolizar o sacrifício perfeito que Deus providenciaria para expiar o pecado do seu povo. Hebreus capítulo 10, versos de 1 a 3, o autor vai dizer: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem.
De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados, uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado? Entretanto, continua o autor, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Então, as Escrituras não deixam dúvida de que esse sacrifício perfeito é o sacrifício do próprio Filho de Deus. Deus enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Irmãos, isso tem que nos constranger. O que Deus fez por nós tem que compungir o nosso coração. Nós precisamos ter o nosso rosto queimado de vergonha, de constrangimento, em não conseguir responder a pergunta que vai ecoar até a eternidade: que amor é esse? Em alguém pegar o seu filho e dar para morrer no lugar de outro. Eu falei isso com o João na quarta-feira. Você daria algum de seus filhos para morrer no lugar de alguém, ou até mesmo do seu amigo? A resposta é óbvia, irmãos: não! Eu não daria o meu filho. Mesmo que eu tenha 5, 6, eu não daria nenhum deles para morrer pelo meu melhor amigo. Apesar que nós estamos vivendo dias que essa questão de amigo, o ser humano não sabe nem o que é ser amigo mais. As pessoas acham que ser amigo é concordar com tudo que o outro amigo faz. Mas é justamente ao contrário. O amigo é aquele que tem a liberdade de confrontar o seu amigo e falar que ele está errado. Porque, na verdade, quando há o confronto, é porque o amigo está querendo bem. Agora, quando esse dito amigo concorda com tudo que você faz, ele não quer o seu bem. Ele quer a sua ruína. Até nisso, a igreja de Deus precisa resgatar o conceito da verdadeira amizade. Quem daria o seu filho para morrer pelo seu melhor amigo? Ninguém. E olha que nós não éramos amigos de Deus, nós éramos filhos da ira. E Deus deu o seu próprio filho para morrer no nosso lugar. Ele foi entregue como resgate em favor dos redimidos, para apaziguar a santa ira de Deus, que exigiu o castigo pelo pecado. O profeta Isaías profetizou sobre o Messias, que ele seria levado ao matadouro como um cordeiro. Isaías 53, verso 7, um texto que já lemos. O texto diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Com todo o poder e sua disposição, ainda tão quieto e gentil, como se não tivesse poder, e com uma perfeita consciência de que ele iria morrer, tão calmo e gentil, como se ignorasse o desígnio pelo qual eles o estavam levando adiante. Ali estava, meus irmãos, a imagem de um Cristo que escolheu morrer por mim e por você. Jeremias, no capítulo 11, verso 19, o profeta, ele olha para o futuro, diante da sua própria experiência. Jeremias sendo sujigado pelos seus inimigos, por causa do afastamento de Israel. Jeremias foi uma voz profética para trazer o povo de volta, repreendendo o povo, falando a respeito das suas más condutas. E por causa das suas práticas e da prática do seu ministério, Jeremias, ele teve a sua própria vida colocada em risco. No capítulo 11, seu livro, verso 19, ele diz: eu era como um manso cordeiro que foi levado ao matadouro, tendo consciência de sua ingenuidade diante de seus captores. O profeta antevê dessa forma a figura de Cristo como esse cordeiro silencioso. O profeta João Batista, ao olhar para Jesus, não teve dúvida ao declarar. No capítulo 1, verso 29 que lemos, o texto diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Por isso, meus irmãos, nós somos chamados, convocados a ter a consciência, a razão aclareada, esclarecida, de estarmos diante do Cordeiro, o Cordeiro que estava entre os judeus e foi morto, comido na Páscoa para comemorar uma libertação do Egito. Êxodo 12, versos de 3 a 11. Um Cordeiro que foi oferecido no tabernáculo e depois no templo, todas as manhãs e noites, como parte da adoração diária. Êxodo 29, 38 a 39. O Messias foi predito como um cordeiro levado ao matadouro para mostrar a sua paciência. Isaías 53, verso 7. Um cordeiro entre os judeus, como era um emblema de paciência e mansidão, e uma figura de gentileza. Em todos esses relatos, e não apenas em um deles, Jesus foi chamado de cordeiro. Ele era inocente. A Bíblia fala que na sua boca não havia dolo, não havia pecado nas suas atitudes. 1 Pedro capítulo 2, verso 23 a 25, Pedro declara: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas nós fomos sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das nossas almas. E para concluir, irmãos, Jesus foi traído, preso e morto durante a celebração da Páscoa judaica em Jerusalém. Assim como o cordeiro pascal, sem defeito, no sacrifício de Cristo, nenhum de seus ossos foram quebrados. Isso cumpriu a profecia de Davi no Salmo 34, verso 20. Preservaram-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer foram quebrados. No entanto, antes de ser crucificado, Cristo celebrou a última Páscoa com seus discípulos e instituiu a ceia do Senhor. Com isso, ele indicou que aquela seria a última vez que tal festa judaica deveria ser celebrada. A festa é dos judeus, não é nossa. Portanto, a antiga Páscoa judaica apenas aponta para a obra da redenção. A salvação da Páscoa judaica era apenas um símbolo temporário daquilo que é perfeito e permanente. É por isso que Cristo, o Cordeiro de Deus, é a nossa Páscoa. Nós celebramos seu sacrifício todas as vezes que comemos o pão e bebemos do vinho diante da mesa do Senhor. Irmãos, a Páscoa não é nossa. A Páscoa é uma festa judaica. Mas nós precisamos ver na Páscoa a oportunidade de falar para esse povo que não conhece Deus e nem Cristo, de que o Cordeiro de Deus morreu e ressuscitou para salvar o homem de seus pecados. Possamos guardar isso não somente como informação. Eu disse aqui no sábado para os irmãos do discipulado: a igreja precisa parar de não dar a devida importância dos ensinamentos da palavra, porque quando sai para as portas da fora da igreja, já se esqueceu do que falou. Mas colocar isso no seu coração e usar isso como um instrumento poderoso para a pregação do Evangelho. Que Deus faça de você um instrumento para a pregação do Evangelho. Viva essas palavras como carne e sangue na sua vida, e que possamos como igreja viver isso, em nome de Cristo. Amém?